Questões simples. O que você tem a dizer sobre esse quadro? Olha, Marcelo Lins, você fala em batata quente, eu gosto bastante de uma batata quente, eu não fujo dela não. Então vamos lá descascar essa batata quente sim, porque eu não vou passar aqui para o meu colega do lado não, o Valdo Cruz, vou ficar com ela na mão, até deixar ela esfriar. Olha só, tem cúmplices nesse crime, isso é um crime. O que está fazendo essa decisão do Ministério da Economia é criminosa. Como disse o Marcelo, devia estar aqui o ministro Paulo Guedes pedindo desculpa e dizendo: Brasil, não se preocupe, a gente vai dar um jeito. Não existe em nenhum lugar do mundo a ideia de um paciente que tem uma doença, no nosso caso é a pior de todas, não estou nem incluindo a pandemia, a pobreza, a fome, que não passe por um exame. Você precisa de raio-x, você está com tosse, está com suspeita de pneumonia, você precisa de uma radiografia do seu pulmão. E aí o governo está dizendo o seguinte: 2 bilhões é muita coisa, eu realmente não tenho. E aí não aparece o presidente da República, não aparece o ministro da Economia. Isso é ciência. Então não me surpreende que um governo negacionista na pandemia, no clima, que nega a ciência de uma maneira geral, não dê nenhum valor para o conhecimento da sua própria população. E aí eu pergunto para você, assinante, se não se sabe o tamanho do déficit habitacional, quantas pessoas precisam de moradia num país, como é que o governo vai fazer uma política decente de moradia? Se o governo não sabe onde estão os pobres e as pessoas estão ficando mais pobres, em parte também pela incompetência do governo e da própria equipe econômica, que não soube fazer, que não soube operar em Brasília, politicamente, as suas reformas, a sua agenda, em parte é culpa do Congresso, mas em parte é incompetência política mesmo. Se o governo não sabe, como é que resolve? E aí depois vem uma baita pandemia e o ministro Paulo Guedes dizendo: nós descobrimos invisíveis. Faz 10 anos. Como é que a gente deixa de usar isso como prioridade? Agora, a irresponsabilidade não é só do ministro Paulo Guedes nem do presidente Bolsonaro, e eu faço questão de dar esses dois nomes aqui. A irresponsabilidade é também do Congresso Nacional, porque eles estão preocupados. Eu vi o senador Davi Alcolumbre, que tem vasta parcela de responsabilidade nessa produção desse orçamento fantasioso, ele estava lá, inaugurando uma quadra de tênis, lá no estado dele, lá no Amapá. Junta quantas quadras? Junta as quadras de tênis no Brasil inteiro. Quanto que elas dão? Não sei, estou fazendo uma pergunta retórica aqui. E aí o orçamento é feito com base nisso, porque o parlamentar ele quer se eleger, então ele bota dinheiro lá na ponta, muitas vezes o projeto é bom, muitas vezes o projeto é indecente, e a gente não tem o senso. A gente não vai enxergar. Nós não iremos enxergar, governante nenhum vai enxergar, empresa nenhuma instalada aqui vai saber. Bom, como é que eu faço para ver qual é o meu público-alvo, qual é a minha melhor política de comunicação, como é que eu vendo? Está tudo junto. E aí ninguém fala. Vem um secretário do Ministério da Economia dizer: olha, está cancelado. Isso era um assunto nacional, de uma agenda nacional. Não é pouca coisa o que a gente está dizendo. A gente está às vésperas de uma eleição presidencial. Nós não vamos conhecer o nosso Brasil que nós conhecemos é o Brasil de 10 anos atrás? E o próximo governante, sendo ele o presidente Bolsonaro ou não, porque se for o presidente Bolsonaro reeleito, ele também vai precisar. Ele vai o quê? Voar por instrumento? Nenhum instrumento nós temos, não dá para voar por instrumento. Como é que a gente faz essa decolagem? Não tem como. Então vira sim um assunto menor para o Congresso Nacional, presididos pelo senador Rodrigo Pacheco e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Como é que deixam? Esse acidente é um verdadeiro acidente que vai impactar a vida das pessoas que precisam. E as pessoas que precisavam 10 anos atrás, elas estão precisando mais hoje. Mais, porque a gente está completamente sem rumo. Então, é muito lamentável, Lins. Eu não sei se eu segurei essa batata quente e esfriei, mas vou devolver para vocês aí no estúdio. É muito lamentável
que se cometa um crime como esse. Assim, é o negacionismo na ciência, no clima, na pandemia e agora o negacionismo social e econômico. E aí não é o presidente Bolsonaro só não, aí é o ministro Paulo Guedes, que está engajadíssimo na agenda negacionista ao não dar uma solução, ao não dar um jeito. Se ele quiser brigar com o Congresso Nacional, dizer que a culpa toda é do Congresso Nacional, que diga. Quero ver mesmo se ele é capaz de fazer isso. Mas ficar calado numa circunstância dessa, não dá. Não dá para o ministro ficar calado. Eu sei que é difícil para ele, porque ele já está super desmoralizado. Mas numa situação, num fato como esse de cancelamento do censo, que é a nossa lupa, o nosso binóculo, a nossa radiografia, o raio-x de nós mesmos, ninguém falar nada, ficar um secretário dizendo que está cancelado e fica tudo por isso mesmo, é bem triste mesmo.